E agora vamos apresentar o nosso próximo convidado, meu querido Zuzu. Emília, ele veio para dar uma aula aqui sobre história da guerra e ciências humanas. O dono do canal Brasão de Armas no YouTube e colunista da Gazeta do Povo, professor Tiago Braga. Tiagão. Redes sociais, Instagram, @Tiagão. Tiagão _ Braga. É isso aí. Fala, Tiago. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa. Tudo tranquilo ou não? Tudo 100%. Muito bem. Então vocês podem fazer a primeira pergunta. Superman, vai lá. Superman? Não, eu queria saber o que você acha que tem de pior no âmbito das aulas de história, dos professores de história hoje no Brasil. Qual que é o ponto que a gente tem que consertar para deixar de contaminar a criançada com ideologia? Pergunta básica. É uma pergunta complicada, porque assim, quando a gente leva em consideração visão histórica, cada um tem o seu, né? Cada um vê a história de um jeito diferente. Então é natural que, assim, eu digo natural, mas com certo pesar, que infelizmente se coloque uma carga maior do que se deveria dentro da sala de aula, né? Eu, por exemplo, já tive experiência no colégio que eu dei aula, inclusive colégio público lá do Rio de Janeiro, e eu vi alunos, por exemplo, comentando comigo, e eu vi um professor que trabalhava lá fazendo panfletagem do lado de fora no portão do colégio, né? E dentro da sala de aula, direto, inclusive defendendo pautas e coisas do tipo, como liberação de maconha, né, e tudo mais. Então, principalmente no âmbito público, a gente sente isso de uma maneira muito mais evidente do que no âmbito particular, né? Existe um controle maior dentro dos colégios particulares, um apego maior ao conteúdo e menos ideologia. Mas no público, a gente tem essa liberdade... Sindicato manda. Que acaba sendo mais forte. Se você me permitir, eu tenho que fazer um break só para a rede de rádio. Eu sei que o papo está muito bom. Você que está acompanhando a Jovem Pan não quer perder nada desse papo aqui. Então, vou fazer um break rapidinho. Na sequência, continue na programação da Pan, que a gente volta, mas continuamos aqui da TV. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Pode concluir. Então a gente tem sim, né, esse peso ideológico muito mais à esquerda do que deveria acontecer, né? Então eles acabam misturando muito, de fato, isso se eu torna brinco um peso com uma proporção mesmo. 90-10. Você acha que eu tô errado? Eu acho que é por aí sim. Obrigado. Eu acho que não é um exagero, não. Não é. É bem comum, principalmente se você for para a sala dos professores, você vê aquela nuvem negra, sabe? Vermelha. Que Nuvem contamina vermelha. mesmo, sabe? Sempre reclamação, sempre resmungo, sempre aquela coisa do sistema opressor. Ressentimento. Mas isso, Um ressentimento. Quem está dentro de sala de aula sente mesmo. Eu sou um professor peso há muito muitos forte. anos. Profissional. Mas de faculdade. E também da FGV, sei lá. Lá não tem esse tipo. Isso, agora eu dou aula em exatas, faculdade também. Então. Atualmente é muito, por exemplo, dentro da faculdade que eu dou aula de tecnologia. Então, aí é menos. É, né? bem menos. O pessoal de tecnologia, eu acho que São muito mais centrados. E liberais, né? A maioria, eu diria. Eu não diria, eu diria que eles estão mais na deles em relação a isso, em relação às suas ideologias. Eu acho que isso acontece mais no vamos dizer, no espectro. Ciências humanas é a dominação total, isso aí não há nem o que dizer. Ciências humanas, ciências sociais. Mas quando você vai para ciências mais exatas, né? Quando você vai para tecnologia, a gente sabe que os professores têm os seus vieses, Mas eles não. mas porque não tem muito a ver, Sim, né? Com a área, dois então não não faz tem. sentido ficar né? Militando, ali. Então eles guardam um pouquinho mais. Olha só, ô, Tiago, você que é especialista em história da guerra, Bolsonaro. tá certo? Bolsonaro. Lembrando que eu tive no Flow aí, bom ver tudo lá, tá certo? Eu queria saber, já que você é especialista, tá certo, de história da guerra, vamos falar aqui dos nossos militares, porque você sabe muito bem que eles são demonizados pela turminha da canhota. E é por muitos aí, tá certo? Queria saber de você qual foi o maior militar brasileiro aqui para dar esse show e essa aula de história. Eu não faço a menor ideia. Porque história militar moderna, eu literalmente me afastei para ficar só em história antiga. Então vamos falar da história antiga aí, tá certo? Então vamos mudar. Vamos mudar a pauta aqui, tá certo? Bolsonaro puxou uma pauta que ele não é. Então, É que a gente tá indo mais pra parte ideológica, com todo o respeito. Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Posso mudar a pergunta então? Porque tem isso. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Então eu não vou falar então. Mas história normalmente é meio... História normalmente o cara dá uma mentida na história. Dá uma né? inventada. Dá um migué. Por exemplo,
Por exemplo, você vai pegar, você pega os monarquistas. Certo. Nós tivemos Pedro I e Pedro II. Primeiro e o segundo. O Pedro I, ele aprontou muita coisa. Ele era Turminha da pesada. Isso, a turminha da pesada. Sessão da tarde. Mas era jovem, tinha 20 e poucos anos e tal. É perdoável. Mas se você vai conversar com um conservador que apoia essa... A monarquia, monarquista. O monarquista, se você fala isso pra ele fica muito bravo. Ele fala, imagina. Tal, então, quer dizer, tem muito isso. Mesmo quando virou república, pegaram o Tiradentes de 100 anos atrás pra ter uma figura pra representar, porque não aconteceu nada. Aí pegaram o Tiradentes, que é pra dar uma equilibrada ali, pra enganar a turma, né? É pra enganar a turma. Você foi muito bem. Tem muito isso na história, né? O problema é o seguinte, na minha visão, quando se trata de história militar moderna, principalmente guerras modernas, é uma carnificina o ser humano virou literalmente uma carne para ser moída. Nada mais do que isso. Então, assim, quando você vê Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você vê os seres humanos simplesmente indo para ser despedaçados. Nada mais do que isso. Então, assim, para mim, até porque já tem bastante gente falando sobre isso. Então, para mim, falar sobre esse tipo de contexto, porque acabou, não existe mais guerra humana hoje. Hoje é a guerra das máquinas. Quem tem os melhores engenheiros, os melhores cientistas e as melhores máquinas ganha. Então o ser humano ele tá ali literalmente para ser explodido em pedaços. Foi o que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então eu vou mais para história antiga, enquanto o humano está presente ali e ele muda o jogo. Hoje não. Hoje o humano não muda o jogo. O que muda o jogo é a tecnologia. E aí eu me afastei um pouco dessa... Mas você vai onde? Você vai lá pros vikings lá? Isso, eu vou... Mas nem precisa ir tão longe. Por os vikings, cara, mulher lutava. Por isso que é incrível, né? Esse negócio de cultura. Por isso que a gente tem que entender. A cultura é um negócio muito importante na vida. A mulher escandinava, ela manda no marido. Por quê? Porque ela lutou a batalha. Encontraram uma mulher lá nos barcos do Viking. Isso. Tinha mulheres que eram nobres, né? Eram as tals das Jarls, que eram as governadoras de condados e tal. Então, em alguns, claro, raro, não era muito comum, mas tem evidências sólidas sobre isso. E, por exemplo, quando a gente vai para culturas não cristãs, tipo os celtas também. As mulheres tinham uma participação muito mais intensa no campo de batalha que quando a gente vai para a Europa cristã, que aí são os homens mesmo e as mulheres ficam mais, né, nos seus afazeres domésticos e tudo mais. Então, mas você não acha que essa época era mais cruel do que hoje? Os vikings eram cruel pra caramba. Então, assim, é como a gente tá falando, né? Hoje a gente vive, pelo menos no aspecto de direitos, né, e legalidade das coisas e proteção do indivíduo, como nunca na história humana. Isso é inquestionável. Expectativa de vida. Acesso à saúde. Não, isso aí não tem acesso à diversão. Coisa. Antigamente era o seguinte, na Idade Média, se você saísse de casa e tivesse na estrada, um cara simplesmente podia te matar. E por você invadir sem nenhuma explicação. Sem explicação pra te roubar, pra pilhar e acabou. Tipo Rio de Janeiro hoje, não né? E não havia leis, por exemplo, que impedissem, porque os reinos eles estavam cercados ali. Então, você buscava proteção. E não tinha Datena também pra ter um vagabundo. Então tudo ficava ali muito nos castelos e nos feudos ou nos burgos. Quando você botava o pé na estrada, aí era contigo. Por isso que a galera tava na estrada e tinha que estar armado, tinha que ter proteção. Muitos morriam mesmo no meio do caminho. E você vê, né? Você vê como é que é. Dá licença aqui que é papo aqui de historiador. Ele é ator. E você sabe um negócio incrível? Por exemplo, a celebridade dessa época era o engenheiro. Bolsonaro. Era o cara que fazia a proteção pro rei. Esses eram os caras mais bem pagos, eram as celebridades da época. Era o Leonardo DiCaprio, naquela época, era o cara que fazia muralha. Engraçado isso, né, professor? Quem diria, né? Quem diria, né? Hoje em dia aí... Posso fazer uma pergunta? Agora, vai acertar agora? É só história antiga. História antiga, então. Posso voltar para a época do pessoal que veio dominar aqui a América? Manda ver. Então eu vou fazer uma pergunta certa aí, tá certo? Por que aqui
na América, os espanhóis tiveram que guerrear para tomar essa questão aí. E no Brasil foi tão mais simples aí. Então, é uma questão de... Essa pergunta foi boa? Essa foi boa, essa tem tudo a ver. Mas tá na pauta, pauta. a história antiga tá antes, né? A gente volta mais ainda, mas tá ainda dentro desse espectro aí. Então não fugiu do tema. Vou tirar um 8. Na verdade, assim, espanhóis e portugueses relativamente tinham uma abordagem mais semelhante pelo catolicismo, né? Certo. Então o catolicismo fazia com que eles tivessem aquela ideia de tentar converter o indígena para a religião. Sim. E aí, então, isso fazia... Por exemplo, tinha os jesuítas. Sim. Os jesuítas foram fundamentais para fazer esse elo entre os conquistadores, os europeus, e entre os nativos. Mas é claro que, assim, se a gente comparar o que aconteceu com a América Espanhola, foi muito mais complexo e houve muito mais morte do que na América Portuguesa. Embora tenha havido também muitos conflitos, mas quando a gente olha o aspecto global, geopolítico, não tem como a gente julgar 500 anos atrás com os nossos olhares hoje. A gente chama isso de anacronismo. Exatamente. Então é fácil hoje, com um iPhone na mão e um sanduíche vegano do Starbucks na outra. Ser contra a escravidão. A gente falar que isso era um absurdo. Se nos olhos da época não era. Sim. Todo mundo fazia isso. Os astecas estavam arrasando corações aqui, literalmente. Caramba. Arrancando os corações dos seus inimigos. Os tupinambás. Criança, né? Crianças, Meu sacrifícios de criança. Tupinambá, aqui os tamoios. Aliás... Os tamoios eram... os tupinambás, né? Pega tamoios, hoje o cara tá lá, ó. Na rodovia do Sul. Ia levar flechada na cara. Você não sabe o que foi descer ali. Os tupinambás, né, praticavam antropofagia, que é o termo bonitinho pra comer coração. Nossa, velho. Comer carne humana, né? Então, assim, em todos os lugares havia brutalidade na sua pior forma, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Não dá pra gente olhar pro passado vendo o que a gente acha ser justo hoje. Então, isso é uma coisa que pega muito, e isso dentro da sala de aula acontece demais. Tá, o pessoal quer reescrever a história. Quer reescrever a história. Agora, deixa eu fazer A gente não esquece os problemas, né? Mas, se você for pensar, a gente tem que pensar como é que o jovem pensa. Porque o jovem, ele não faz esse cálculo. Sim. Por quê? Porque para ele tá pronto. Ele fala, pô, tá pronto, tá bom, né? Sim. O que tá errado? Não. O que eu posso melhorar? Pô, eles têm um banheiro no quarto. Antigamente você tinha que dividir com seus irmãos. Suíte. O velho cagava. Pô, você tá brincando. Todo mundo dormia no mesmo quarto pra dividir o ar-condicionado. Tinha um banheiro aí. Puta, eu tô com vontade de cagar. Vovô! A avó tá lá. Você tinha que dividir um banheiro pra família inteira. Hoje em dia cada um tem o seu tal. Wi-Fi. Tá fácil. Wi-Fi. 5G bombando. Aí o cara fala, porra, tá muito bom o mundo. Como é que eu posso colaborar para que o mundo seja bom? Vou destruir o Colombo porque foi... Revisionismo histórico. Entendeu? Mas... O que eu vou reivindicar? Então, mas faz sentido. Faz Na sentido na cabeça dele. Entendeu? É isso que eu penso. Mas só pra... do Borba Gato. Exato. Eu acompanho o seu conteúdo, eu quero puxar a pauta até a família tá falando. Que é o seguinte, quando você vai fazer uma viagem, a coisa mais legal, o Sami sabe disso, é você descobrir a história do lugar. Você vai lá pro Chile, você vai pra Bolívia e você fala, pô, a Bolívia tinha a única saída do mar que era Arica, e aí os caras roubaram deles e os caras ficam muito bravos. Normalmente a gente pega a pilha com quem a gente é colonizado. No Brasil, tem uma curiosidade que a gente fala, pô, português é burro. Qual que é essa pilha e como que é a construção que você faz? Assim, foi construído ao longo do tempo e a gente não sabe exatamente a raiz disso. É óbvio que tem a ver com isso mesmo. Aquela ideia de que o português nos colonizou, nós somos uma porcaria de país. Por culpa deles. Né? Por culpa deles. Então é muito mais fácil você colocar a culpa no outro do que assumir os seus próprios erros. Problemas. E ver que a corrupção, já desde quando a República foi fundada, né, ela já começou em corrupção, já começou com golpe, e um golpe atrás do outro. Sim. Então, assim, eu acho que surgiu um pouco disso aí. É mito que os ideia... portugueses colocavam quem era vagabundo, viciado, ladrão pro Brasil. Não é assim, tem um autor muito interessante, que ele é brasileiro, inclusive, Geraldo Pieroni. Ele fez o estudo mais completo sobre a galera que veio pra cá, participar da colonização. E o estudo deixa claro que a esmagadora minoria eram os tais dos degredados. Os degredados, os criminosos... Já era zoado. Era a esmagadora minoria. Então, a minoria. Quem vinha pra cá, de fato, eram as pessoas que eram designadas pela coroa. Sim, então, assim, veio 10 mil pessoas da coroa
Em Você 1800. comparar com a Austrália... Mas a gente Austrália não usa essa um premissa país que de fala que bandido. Portugal Começou, foi sim, fundada a Austrália, sim, ela foi fundada por uma Encarcerados. colônia penal. Colônia Isso penal. não aconteceu no Brasil. É claro que vieram bandidos para cá também, criminosos, é óbvio. Mas esses estudos ajudam a gente a entender que era uma proporção muito menor. E isso não tem nada a ver. E assim, a gente pega a Austrália, é um exemplo disso. A Austrália foi um país essencialmente de degradado e não tem o que tem hoje. Então é mais um problema nosso do não que... assumiu o nosso B.O. E aí a gente acaba colocando essa... Deixa eu só fazer uma pergunta de historiador para historiador. Ô, professor. Eu gostaria muito de saber sobre o Japão feudal, que o senhor fala tanto, de samurai, de que começou em 1930 até 1877, né? Com o Bushi, com Hanzo, com Kenshin Himura, estilo Hitei Mitsurugi, várias coisas interessantes. Eu queria saber o seguinte, o samurai é uma lenda mesmo? Existia? A katana era afiada desse mesmo? O que você acha sobre a história dos samurais, que eu acho maravilhosa tal? Na verdade, a história dos samurais é o seguinte: tem tanto fanboy de samurai aí, principalmente no Brasil, que dava pra fazer uma religião com eles. Eu faço Kenjutsu. Entendeu? Faz o quê? Porque assim, muita coisa do samurai, se a gente parar para analisar do ponto de vista histórico, foi inventado. Tem um historiador fantástico chamado Oleg Benesch, é um dos mais citados atualmente, que ele diz: inventaram o tal do caminho do samurai. Porque o caminho do samurai era o seguinte: aquele cara comportado, com a sua espadinha, guerreiro, centrado, né? Ele é um calculista. Ele é um sábio com superpoderes. Sábio com superpoderes. Sabe, zen, o cara zen, assim, que só ia pra batalha se fosse necessário, controlava o seu ki, coisas do tipo. Isso. Mas que nada. E o europeu era o seguinte: furava, quem tivesse na frente, cortava a cara e ponto final. Mas não, o samurai, ele era tão sanguinário quanto qualquer outra... se você andasse na rua e você ofendesse um samurai, por exemplo, tinha uma técnica, vamos colocar assim, uma cultura chamada de Tsijugiri, se eu não me engano o termo em japonês é esse. Que significa que você se ferrou. Você tá morto. Você pega a espada, ele pegava a espada e cortava a cabeça. Se você ofender o cara de alguma forma, ele tinha o direito de te matar. Só que o detalhe tinha que matar na hora. Não pode deixar pra depois. Não, nada de deixar pra depois. Mata na hora. E quem julga se é ofendido é o samurai. É o próprio samurai. Se ele tipo o STF. É tipo o careca. É o careca do STF. Ele já compra bem. Mas eu ia te perguntar o seguinte: no Japão tem uma história, né, que o imperador, as pessoas, ele se falava que ele era filho de Deus. Isso. Então, quer dizer, ele não era imperador ele era escolhido para ser imperador. Inclusive, quando eles perderam a guerra, eles tiveram que falar que o imperador não era... E isso, como que isso bagunça a história? Porque se você acha que o cara é Deus... É diferente. Não, isso bagunça totalmente a história. Entra nessa ideia da narrativa e da doutrinação. Porque o tal do Bushido, quando a gente fala que é o caminho do samurai, a alma do Japão, né, do guerreiro, ele foi usado meio que para doutrinar os jovens a encararem a lealdade a todo custo ao imperador. Assim como o samurai tinha lealdade com o senhor feudal, que ele matava e morria pelo senhor feudal, embora ele trocasse também se tivesse outro senhor feudal que pagasse mais e tivesse ideais maiores, né? Esse é outro ponto. Mas ele era leal a alguém. Então, isso foi doutrinado ao longo do século XIX, início do século XX, com as crianças e o próprio militarismo, que queriam colocar o imperador como sendo uma figura de lealdade absoluta e virou um deus. E aí os kamikazes entram Sim. Isso explica essa é a origem do kamikaze. A origem do kamikaze é medieval, na época dos mongóis que salvaram os japoneses da invasão mongol. E aí o vento divino passou a ser cultuado a partir dali, século XIII. Só que eles usaram essa ideia do kamikaze para heroificar, vamos dizer assim, os aviadores. Porque isso foi o que assustou os americanos na Segunda Guerra. Exato, porque eles eram completamente cegos e foram doutrinados a isso. O americano, na hora que viu o avião batendo no navio, ele nunca imaginava que isso fosse acontecer. Alguém pudesse fazer. Deixa eu perguntar um negócio pra você, professor. Você acha... Você é professor. Claro. Professor da Faculdade de Educação e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Você sabe que todo professor nunca tem ciúme do aluno.
O professor é uma arte nobre, porque quando você é professor, se o seu aluno é melhor que você, por exemplo, o professor do Einstein, ele não tem inveja do Einstein. A maior orgulho é falar, eu fui professor do... Sabe de quem? De Albert Einstein. Não, e se você é um bom professor, seus alunos te superam. Porque você... Tem duas coisas. Tem duas coisas. Você foi preparado. A maior pessoa que você tem inveja é do teu vizinho. O teu vizinho tem que ter um carro pior. Cunhado é uma merda. Cunhado não devia existir, eu acho. Mas é assim, o seu filho e o seu professor, você tem orgulho se ele é melhor que você. Mas voltando a falar sobre o assunto que interessa. Doutor Divago. Você acha que o país... Porque, por exemplo, o que você fala do rei, da família real, é uma referência para o povo. Você acha... A gente não tem uma referência. O Brasil não tem uma referência de... Porque a gente não tem heróis militares. Só o Senna. A gente... tem o Senna, tem o Pelé. Não, mas ele tá falando de... Não, tá falando do ponto de vista de liderança, assim, isso, né? Eu tô falando uma referência que todo povo tem que ter uma referência, né? Ele tem que ter um norte. A gente não tem muito isso, né? Isso é assim, do ponto de vista militar, realmente, né, eu não tenho autoridade para dizer que tal cara foi determinante em determinado momento da história. Mas se a gente parar para analisar o líder que Dom Pedro II foi, se a gente ler as biografias que que escreveram sobre eles, tanto de autores nacionais quanto internacionais, a gente vê um cara acima e muito à frente do seu tempo. Top. Sim. E aí muita gente já coloca a escravidão ali de novo na bagagem dele. Ele é meio diminuído na história. Ele é meio diminuído. Eu acho que é muito mais reconhecido de maneira geral a figura de Dom Pedro II como um líder, como um militar, inclusive, porque ele teve na Guerra do Paraguai, né? Perfeito. Então, assim, foram, muitas décadas de governo, quase 70 anos de governo. Então, assim, ele estava literalmente na frente do povo e ele é muito respeitado até hoje, embora essa mácula ainda esteja sobre ele. Mas eu acho que a figura de Dom Pedro II, na minha opinião, ela é determinante e ela deve ser a figura acima de qualquer outra no ponto de vista do homem. Boa. Porque a gente tenta muito olhar para o passado, Esparta, né? Era da Grécia Antiga, Roma, Marco Aurélio, Júlio César, para se espelhar nesses homens. Só que esses caras estão há milênios atrás, né? Séculos e muitos séculos atrás. E o que se escreveu sobre eles já está nas nuvens do tempo. De certa forma, foi muito alterado, diluído. A gente não sabe o que é verdade. Ô, Thiago, falando nisso aí, nessa questão... Posso falar? Pois não. Já que ele falou do Esparta, o que tem de mito e verdade? O que você falou agora dos samurais, né? Sim. O Zé Samurai, bicho. O cara vai voltar lá pro Samurai. A espada Jedi. Era só saber agora do Jedi. Que Jedi? Muita coisa boa aqui do Brasil. Pra gente entender o Brasil, ele quer voltar pegar a espada do Jedi. Vai, Faustão. Ó, louco, bicho. Acerta 37. A partir de agora, a pergunta ele quer pegar a espada do Star Wars. A pergunta... Vai lá, Jedi. Jedi. Olha o Morgado voltando. Ó o Morgado. Pegaram o Morgado. Deixa eu comer o sabre de luz. Deixa eu comer o sabre de luz ali. A pergunta do Gordão. Você falou de Esparta, eu queria saber a respeito do filme ali, o que tem de mito e o que 300. tem... Se tem algum fundo de verdade ali naquele filme. Quando eu criei o Brasão de Armas, que é esse meu canal, né, que assim cresceu muito e muito rápido agora recentemente, eu tive um objetivo, porque há mais ou menos um ano atrás eu estava na academia, certo. E aí de repente eu comecei a ouvir berros na academia, assim, tinha uns 4 ou 5 caras malhando lá no supino. Eu não gosto quem berra. Aí foi o seguinte, aí nas últimas repetições dos caras lá, de repente o que estava atrás dando suporte, qual é a sua profissão? Aí o cara, Raul! E de novo. Meu Deus. E era Raul? Raul Seixas. E aí de novo o cara atrás, espartano, qual é a sua profissão? Raul Gazola. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. É uma utilidade pública. Superman. Não, é que tem um que faz isso na academia. Você grita. Ele grita Elon Musk. Ele grita. Arrasei! Ele grita Elon Musk. Não é uma gemida é uma gemida de força. Entendi. Você não grita Raul. Não, ele faz Isso é muito estranho. Porque eu vi, qual é a sua profissão, espartano, Raul? Isso 3 vezes. E curiosamente foram nas 3 últimas repetições. Que do filme são 3 Raul que eles gritam, né? Aí eu falei, eu acho que eu tenho um dever cívico de criar um canal e tentar desmistificar isso.
Porque o espartano, aí voltando para a pergunta, o espartano, ele foi criado. Existe uma miragem espartana também em relação a ser os melhores, os mais fortes, os mais corajosos. Mas quando a gente vai nas fontes e analisa diacronicamente, ao longo do tempo, as fontes, a gente vê que os caras eram tão bons quanto os atenienses, quanto os tebanos e outros povos gregos. Ele era do tebano lá. Ele era do exército. O exército de Tebas. Era do Tobanos. Os Tebas eram invencíveis. Era a banda sagrada. Era um exército gay. E você lutava no teu marido. Eu tava meio ignorante. Ele falou que você tava. Não tava pra sentar na Mas calma lá, Emílio. Deixa ele terminar, todo mundo era. Não, pera lá. Não é todo mundo, pera lá. Tem umas nuancezinhas aí. O Tebas e os dois juntos, e o casal. Por quê? Porque você vai defender o teu parceiro até a morte. Isso é muito inteligente. Mas isso acontecia com Esparta também. Tinha também? Isso acontecia com... Assim, Esparta junto com Tebas talvez tenham sido as duas cidades-estados que institucionalizaram o homossexualismo como fazendo parte integral do sistema deles. Por exemplo, os homens passavam mais tempo com os homens... Então, mas era broderagem. Mas o sexo por prazer era com o homem. Era broderagem. A mulher era pra procriação. Mas é broderagem. O Clark Kent e o Superman. É o Sam e o Doni. Isso. Deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu falar um negócio pra você, professor. Agora falando sério. Deixa lá. Ó, eu quero convidar você pra ver o Brasão de Armas, o YouTube. Cara. O YouTube dele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um professor muito bacana. E o Instagram é Thiago_Braga. Tiagão sem o tio, né? É Thiagal_Braga, você entra aí. Eu quero fazer uma pergunta pra você agora. O seguinte. Futuramente, eu fico pensando na minha casa às vezes. Às vezes eu penso, porque o que a gente falou de vários períodos, né? Sim. Pô, falamos aqui da Grécia, falamos aqui dos samurais, da Idade Média, dos vikings, mesmo aqui do Império, Dom Pedro. Eu fico pensando nesse período, a pessoa daqui 500 anos... O que eles vão achar da gente? Eu acho que ele vai ser aquele gatinho que toca no YouTube. Aí o cara vai olhar daqui 500 anos e falar, puta, as dancinhas, aquelas danças. Aquelas danças, ele vai falar assim, o que será que essa gente pensava há 500 anos atrás? Tinha cocô na cabeça antes. TikTok. Você não... Foi uma década muito vergonhosa. Qual que era a luta? Foi uma década, não sei se é uma década. Talvez não sei pode ser que quanto dure. tempo vai durar isso? É muito assim, assim como acontece em relação ao passado, a gente vai para as fontes. As fontes do passado eram os livros, né? Os pergaminhos, eram as estátuas, né? Os afrescos, a gente tem isso como fonte. Hoje, quais são as fontes que a galera do futuro vai usar? É isso aí. Rede social. Então vai ver essa loucura toda aí, essa perturbação aí generalizada da sociedade do século XXI. E, ao mesmo tempo, sabe-se lá como é que vai estar daqui a 500 anos também. Sim. Se hoje está sinistra a situação, mas não tem muito o que orgulhar, né? Não tem, assim, desse ponto de vista... Né? A gente não tem muito do que se orgulhar. A dança do Siri. É por isso que... Não tem muito do que... É que, na verdade... Daqui 500 anos, como é que você... Emílio, que a gente vai se orgulhar? Eu acho o seguinte, os avanços existem, mas a proporção dada a eles é pequena. James Webb Telescope, por exemplo, o telescópio. Então você... isso é um grande avanço. Só que... O que viraliza é a dança do cara, ou da mulher pelado no TikTok. Acho que é uma questão o passado ele vai olhar muito mais pro James Webb do que pra dancinha no TikTok. Eles vão olhar mais porque revolucionou a tecnologia. Assim como quando a gente olha pro século XVI, a gente olha por quê? Grandes navegações. Eles vão apagar. A gente olha pro primeiro século, a gente olha pra quem? Roma. O que é extraordinário. Coisas que revolucionaram mesmo. Porque eu acho que rede social vai continuar sendo algo, do ponto de vista do TikTok, por exemplo, irrelevante. Aí, se você for pro YouTube, você tem talvez conteúdos que são mais educacionais e tal. Mas, o TikTok talvez seja efêmero também, né? Mas se você for pensar, o que foi mais revolucionário é 1880. Sim. Lá que tem tudo. Sim. Lá tem tudo. Agora aqui é o que mudou. Bela revolução. Agora não.
É o que mudou. O que você tem de revolução de tecnologia, mesmo tá lá. Pra hoje eles vão mostrar a foto é? do salame. Você olhar pra tecnologia, sim. Você tem um antes e o depois, claro. Isso. Quando a gente vai pra idades mais antigas, a gente tem um padrão meio que seguindo, sem muita mudança, né? Ali que deu que a Revolução Industrial, que veio trem, telefone, luz, toda a bagaça. Eu sou otimista com relação a isso. Os grandes avanços estão acontecendo. Olha, como eu gosto de história, bicho. Show de bola. O bicho é bom, hein? Eu adoro Isso é bom. Adorei. Eu Thiagão sempre fui muito ruim em história, então eu aprendo o que eu deveria ter aprendido. Normalmente, quem gosta de história e geografia é burro. Puta, obrigado. Verdade. Mas é verdade. Boa, obrigado. Bom das contas. Não é, professor? Olha só. É muito Mas mais eu amo, difícil. eu adoro história, eu adoro. Eu prefiro nem mais responder essa pergunta, né? Porque isso me afeta diretamente. Lógico. Mas não é? Mas ele é bom de conta. Ele é bom de conta, pô. Acho que você entendeu. Não, mas você vai na pessoal escola... que cai pra humanas é porque é o criativo. Acaba ficando bitolado, né? Você vai na escola. Escola não, é EPG. É que você é de escola de rico. O cara fala assim, não sou não. Tirou 10 de história, 10 de geografia e matemática. 5 de matemática. Ninguém liga. 3,5 Ninguém liga. Ninguém liga. Mas dominar como ele domina é pra poucos. Tchau, pessoal. Acabou. Tem mais emprego. Acabou. Break. Obrigado, professor. Obrigado, você. Obrigado, break.